Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele. Um homem é capaz de tudo o que tem pela sua vida. Mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Oremos. Precioso Deus, Senhor soberano de toda a glória, eu te peço que nesse instante o Senhor tire dos nossos corações toda ansiedade, toda inquietação, toda dúvida, toda incerteza, Senhor, a qual possa surgir como dardo inflamado do maligno. E ilumina a nossa mente para entendermos a Tua palavra, entendermos o que está escrito aqui, Senhor, para que o que lemos hoje à noite faça sentido para nossas vidas e nos dê uma vida de acordo com a Tua santa e gloriosa vontade. Pois para isso fomos criados, Senhor. Fomos criados para Te adorar e nos satisfazer no Senhor, nos alegrar em Ti. Então assim fala aos nossos corações e nos instrui, Senhor, segundo a Tua bondade. Em nome de Jesus, gratos, todos nós digamos amém. Para aqueles que não estavam aqui no domingo passado, permita-me só trazer-lhes uma palavra de coesão com o que nós lemos aqui agora. No domingo passado nós lemos e estudamos e ouvimos a mensagem que vai do versículo 1 ao versículo de número 3, onde Satanás mais uma vez vai se apresentar. Agora ele vai se apresentar para prestar contas a Deus, diante de Deus, quando os anjos mais uma vez se reúnem na santa assembleia solene que eles têm no céu. Nós já vimos isso no capítulo 1, no versículo de número 6, e nós vimos que essa assembleia também acontece no capítulo de número 2, que é exatamente onde entra a segunda fase da provação de Jó. A segunda fase, o segundo estágio da provação de Jó. Então nós vimos do versículo 1 ao versículo de número 3 da semana passada, no domingo passado, e hoje nós consideraremos dos versículos 4 ao versículo de número 7. Então preste atenção. O grande alvo de Satanás sempre será o de prejudicar, o de sabotar, o de atrapalhar terminantemente o nosso relacionamento com Deus. O que estamos vendo ele fazer com Jó é a mesma coisa que ele faz com os servos de Deus, espalhados por todos os quadrantes da terra. Este é o seu modus operandi. O apóstolo Paulo nos adverte 2 vezes dizendo que devemos ter cuidado com os ardis, com as artimanhas, com as ciladas do diabo. Porque a nossa luta, diz ele em Efésios 6, não é contra a carne e sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aqui, portanto, está o diabo agindo. Ele está tentando provar para Deus que Jó é um falso adorador, que Jó só adora a Deus porque é beneficiado com gados, beneficiado com camelos, beneficiado com bens, beneficiado com uma família piedosa, com filhos piedosos. Era essa a ideia que ele tinha a respeito de Jó. Então ele agora parte para a segunda fase de provação contra Jó, buscando dessa vez ser infalível, porque ele faliu, ele vacilou. Ele não contou que Jó ia suportar a perda dos seus 10 filhos e a perda de todos os seus bens, camelo, jumentos, gado, ovelhas, etc. Só que dessa vez, nessa segunda fase, o diabo sabe que Jó ainda tem algo que, se qualquer homem tiver,
poderá facilmente recuperar tudo o que tinha antes, inclusive filhos. Satanás sabia que Jó ainda tem saúde. Muitos e muitos, meus irmãos, são os casos de homens e mulheres que depois de certos baques financeiros, ou até mesmo da morte de um parente querido, conseguiram se reerguer na vida porque ainda tinham saúde para trabalhar e se refazer emocional e economicamente. Então, quando ele diz, no versículo número 4, pele por pele, ele usa aqui um provérbio que os estudiosos acreditam significar que a primeira pele foi retirada, que seriam os seus bens e os filhos. Mas faltava uma segunda pele a ser retirada, a saber, a sua saúde. Logo, pele por pele aqui significa uma dor de cada vez, uma angústia de cada vez, uma crise de cada vez, uma luta, uma batalha de cada vez. Satanás acredita piamente que se retirar a saúde de Jó, se tocar naquilo que ainda lhe resta de benefício, é uma questão de tempo para que ele aponte o dedo para Deus e blasfeme. Este é o seu grande alvo. A grande missão do inimigo de nossas almas é fazer com que Jó blasfeme e desmoralize Deus. Pois bem, cientes desse modus operandi, devemos nós considerar alguns fatos que encontramos nesse texto em busca do melhor discernimento para aqueles dias em que nos encontramos doentes, convalescendo com alguma enfermidade. Dias de doenças terríveis que nos abalam, que escurecem o brilho dos nossos olhos. Quais são esses fatos, pastores? Em primeiro lugar, o poder do diabo, o primeiro fato que temos aqui nesse texto, é o poder do diabo de causar doença de toda espécie. De causar doença de toda espécie. Veja no versículo número 7 o que diz. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Agora observe, nem toda doença que o crente tem é por causa do diabo. Nem toda doença que a gente tem é por causa do cão. Muitos adoecem por descuidos mesmo com a saúde. Dorme mal, come mal, trabalha demais, não tem tempo de lazer, vive sob constante estresse. Enfim, causas que são do dia a dia que nos trazem doenças terríveis. Entretanto, nós estamos diante de um fato bíblico, uma tragédia, um abalo de saúde causado pelo inimigo de nossas almas, com o intuito de fazer Jó blasfemar de Deus. Alguns comentaristas acreditam que essa doença é um melanoma, um câncer agressivo de pele que faz todo o corpo estourar, com feridas purulentas, terríveis, algo horrível. A gente bem sabe que Satanás, ele não faz nada sem que Deus assim lhe permita que ele faça. Se você por algum instante tem a ideia de que há uma batalha eterna entre o poder do mal e o poder do bem, esqueça isso. Isso é dualismo grego. Isso não é bíblico. Satanás não faz nada sem que Deus assim consinta que ele faça. O diabo está debaixo de todo o controle, de todo o poder, de toda a soberania de Deus. Satanás não vai na esquina atacar ninguém sem que Deus assim o consinta. Então, muitas e muitas enfermidades, de fato, são causadas por Satanás. Isso está demonstrado, inclusive, nas Escrituras, em alguns casos que a gente pode perscrutar. Que tipos de doenças, por exemplo, Satanás pode trazer para nós? Em primeiro lugar, na esfera psicológica. Na esfera psicológica. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14 e 15,
diz que depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau vindo da parte do Senhor o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau enviado por Deus está atormentando o Senhor, ó rei. Ou seja, o diabo atormentava psicologicamente o rei Saul. Isso abalava as suas forças, minava a sua saúde psicológica, emocional. O seu humor era prontamente prejudicado, ao ponto dele querer matar Davi. De querer matar até quem estava próximo. Porque o diabo sabe nos adoecer psicologicamente. Ele sabe adoecer jovens psicologicamente. Ele sabe adoecer homens maduros psicologicamente. Ele sabe adoecer idosos psicologicamente. Ele atira dardos inflamados em nossas mentes. Todo pensamento ruim, toda lembrança macabra, toda memória atormentadora, de onde vocês acham que meramente vem? Às vezes você acorda, vai dormir cantando louvores à noite, mas acorda de manhã com pensamentos horríveis, imorais, imundos, sujos. Memórias que lhe maltratam, que lhe machucam, memórias que lhe perseguem. De onde vocês acham que pode vir essa memória logo pela manhã ao acordar? Pergunto, o que significam inúmeras crises de depressão que muitos servos de Deus passam? O que significam muitos casos de ansiedade que atormentam alguns filhos de Deus? Que tomam remédio, vão para psicólogo, vão para psiquiatra, vão para médico, procura ajuda aqui, procura ajuda acolá, vai para o psicanálise, lê Freud, lê Carl Jung e não resolve a sua existência. O que significam vários casos de fobias e síndromes do pânico que atacam alguns irmãos. É verdade que muitos desses casos são meramente distúrbios psicoemocionais, até mesmo por questões psicotrópicas. No entanto, não podemos descartar o fato de que o diabo causa sim ataques de tormentas psicológicas, como fez com Saul. Como fez com o rei Saul. E como fez com outros personagens das Escrituras. O diabo sabe como lhe desanimar na fé. O diabo sabe como lhe deprimir. O diabo sabe como lhe jogar para baixo. O diabo sabe a quem usar para lhe tirar do seu eixo psicológico equilibrado. Satanás sabe. Então, em primeiro lugar, existe esse ataque de Satanás na esfera psicológica. E como acabamos de ver agora no caso de Jó, tem esse ataque também na esfera física. E para comprovar mais ainda essa questão do ataque de Satanás na esfera física, venha comigo, por favor, a Lucas, capítulo número 13. Lucas, capítulo número 13, verso de número 10 a 16. Lucas 13, do 10 ao 16, diz assim: num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo algum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Já pensou que absurdo? O que a religião sem o temor de Deus não faz? Porém o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não devia livrar deste cativeiro, em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Veja,
Bem possivelmente esta mulher seria diagnosticada pela ciência hoje com uma escoliose aguda, condenada a viver para sempre assim. Mas vejam quem a mantinha encurvada por 18 anos. Está brincando com Satanás? Você pensa que o diabo está para brincadeira? Às vezes, irmãos, me pergunto se a enfermidade daquela outra mulher do fluxo de sangue, 12 anos sofrendo, que mesmo tendo passado por todos os médicos da época, sem achar cura, não era também um espírito de enfermidade que a mantinha assim. Pergunto, quantos não são os irmãos que sofrem com doenças e enfermidades há anos, sem cura? Você já parou para pensar que esta enfermidade a qual você hoje passa pode ter uma causa espiritual e não meramente física? Paulo disse que aqueles que se aproximam da ceia do Senhor sem discernir o que estão fazendo, ele falou, há muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Doenças de causas espirituais. Pastor, por que saber disso é importante em nossos dias? Preste atenção. A ciência médica, e graças a Deus pela existência da ciência médica, muitas das vezes se arroga com diagnósticos que tende a desconsiderar profundamente qualquer causa que a ciência não possa comprovar por meios empíricos. A ciência tenta por todos os meios excluir o espiritual sempre. Entretanto, como lidar com tantas doenças e enfermidades que até hoje não se acha cura? Não se consegue ter o prognóstico correto. Eu conheci uma irmã, há muitos anos atrás, que ela tinha uma enfermidade que nenhum médico conseguiu detectar o que era. Nenhum médico. Ela não conseguia andar, ela não tinha equilíbrio, ela fazia todo tipo de exame e não conseguia se achar a causa daquela doença. O mundo fará de tudo para desclassificar esta opção da causa de enfermidade. Mas a gente, irmãos, não pode cair nesse ateísmo científico que tenta varrer a dinâmica da vida espiritual para longe do nosso cotidiano. Em Lucas capítulo 4, verso 40 e 41, Jesus disse: ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos, com diferentes tipos de doença, os trouxeram a Jesus, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um deles. Também, Jesus, diz Lucas, de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: você é o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabia que ele era o Cristo. Essa passagem é a prova de que, em muitos casos, a ação demoníaca está diretamente presente nas doenças e enfermidades que inúmeros estão passando. Inúmeros câncer, inúmeras situações de diabetes e tantas outras doenças aí no rol da medicina. A ciência vai tratar tudo isso como um mito. Um cientista ateu vai ouvir o que eu estou dizendo aqui e vai dizer: isso é um mito. Esse homem está delirando. Esse homem está viajando na maionese. Mas a vida real está aí. A vida real está aí para mostrar os efeitos do mundo espiritual. A gente não pode perder de vista o fato de que a vida no reino de Deus é uma vida de batalha espiritual. O inimigo de nossas almas nos odeia, nos quer destruir, quer desmoralizar Deus, nos acusando de falsos adoradores. Portanto, não descarte as ações do diabo na sua saúde. Não descarte. Por isso que conhecer isso é importante, pois nos mostra que a vida, ela não se resume apenas a isso aqui, ó, ao que você vê, às paredes, ao que você está enxergando. Não! Pastor, eu só creio no que eu vejo. Mentira. Você crê no que você não vê. Por exemplo, você crê no pensamento? Você vê o pensamento? Você não consegue ver o pensamento, mas você crê que ele existe. Por quê?
Porque você pensa. Mais lógico que isso, só 2 mais 2. Então esse é o nosso primeiro ponto geral, que o diabo tem poder, debaixo do controle de Deus, obviamente, para nos causar enfermidades, tanto na esfera psicológica, quanto na esfera física. Em segundo lugar, o nosso segundo ponto geral é que o diabo usa doenças, enfermidades, como a última cartada contra os servos de Deus. Uma das últimas cartadas de Satanás para nos desanimar, para nos destruir, para nos fazer blasfemar de Deus, são as doenças. Foi isso que ele acabou de fazer com Jó. Veja do verso de número 4 a versículo de número 6 comigo, por favor. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida. Mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer com ele o que quiser. Interessante, irmãos, quem disse isso aqui foi Deus para Satanás. Deus permitiu, vai e faça. Mas poupe-lhe a vida. Só não mate ele, mas faça com ele o que você quiser. Vamos ver quem está certo? Vamos ver se é você que está certo? Satanás aposta todas as suas fichas nessa última cartada. Pele por pele. E tudo que o homem tem dará pela sua vida. Se tão somente, na cabeça de Satanás, se tão somente eu tocar na carne e nos ossos de Jó, colocá-lo debaixo de uma enfermidade, fazer Jó sentir na pele, logo, logo ele blasfemará do nome de Deus e tudo terá terminado. Esse era o plano maligno do diabo, adoecer Jó e levá-lo a blasfemar contra o Senhor. Agora não eram mais os bens, porque Jó não tinha mais bens, também não era mais a família, porque ele também não tinha mais filhos, só a esposa. E quando eu meditava sobre esses versículos, eu fiz a seguinte pergunta: por que o diabo resolveu atacar Jó com a doença e não com a morte da sua esposa? Por que o inimigo usa, irmãos, enfermidades para atacar os servos de Deus? Por que enfermidades? Porque ele sabe que quando estamos de saúde abalada, o nosso humor tende a mudar para pior. Ficamos mais céticos, mais incrédulos, mais amargos, mais iracundos, mais depressivos, mais sem esperança, tendentes mais a dizer não do que sim, tendentes mais a blasfemar do que louvar, mais a reclamar e murmurar do que adorar. Ele sabe o quanto uma enfermidade tem o poder de transformar o nosso humor. Quem já teve enxaqueca aqui? Levante a mão. Quem sabe o que é ter enxaqueca? Você já viu alguém com enxaqueca pulando de alegria e sorrindo? Como é que fica o humor de quem está com enxaqueca? A gente fica um estresse. Satanás sabe que uma enfermidade muda o humor. E ele sabe que é na esfera do humor que ou você adora, ou você murmura. Ou você blasfema. Por isso que ele sabe que uma enfermidade tem esse risco. Então ele vai entrar no seu estado psicológico, vai tentar baixar o seu ânimo, enfraquecer sua fé. O diabo tão somente pensou: se eu conseguir colocar Jó nesse estado de depressão por meio de uma doença, se eu conseguir desanimá-lo, se eu conseguir que o coração dele fique amargo, terei mais chances de que ele blasfeme de Deus. Por isso que o sábio, em Provérbios 17, 22, disse: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Provérbios 18, 14 disse: o espírito firme sustenta a pessoa na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar?
O grande pregador batista Charles Haddon Spurgeon sofria com certas doenças, irmãos, que sempre o deixavam de ânimo profundamente abalado. Ele tinha problemas de gota e tinha problemas estomacais. E quando esses problemas o atacavam, ele sofria uma profunda depressão. Porque as doenças têm esse poder de mexer com o nosso humor. Sam Storms, um escritor americano, escreveu que João Calvino, o grande reformador, sofria de problemas de saúde suficientes para encher as páginas de uma revista médica. Olha as doenças de João Calvino. Ele sofria de dores fortes de estômago, gripe intestinal e enxaquecas recorrentes. Ele foi alvo de um ataque persistente de febres que costumavam deixá-lo acamado por semanas. Ele teve problemas na traqueia, além de pleurisia, gota e cólicas. Ele sofria de hemorroidas, agravadas frequentemente por um abscesso interno que não cicatrizava. Ele sofria de uma forte artrite e dor aguda nos joelhos, panturrilhas e pés. Outras doenças incluíam nefrite, inflamação aguda crônica dos rins causada por infecção, cálculos biliares e cálculos renais. Certa vez ele eliminou um cálculo renal, disse Sam Storm, tão grande que rasgou o canal urinário, levando-o a sofrer hemorragia. Quase morto. Como Satanás poderia estar envolvido? Não estou dizendo que era somente essa a causa das doenças de Calvino, porque naquela época, no século XVI, havia muita sujeira, havia muitas doenças por meio da contaminação da água, esgotos e coisas do tipo. Não havia saneamento básico e nós não tínhamos a Cagepa naquela época. Hoje temos, né? Já ajuda. Mas eu creio que muitas dessas enfermidades de Calvino, não só de Calvino, mas como de Lutero e de tantos outros santos de Deus no passado, adivinham sim do inimigo. Por que, pastor, que o senhor acredita nisso? Por causa disso aqui, ó. Abra sua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, por favor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 12. Verso de número 7 a verso de número 9. Paulo, lembre do contexto, foi arrebatado até o terceiro céu, viu coisas gloriosas lá na eternidade, mas ele não podia contar, e a fim de que ele não se ensoberbecesse, Deus fez isso aqui com ele. Segundo aos Coríntios 12, versos 7 a 9. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Alguns estudiosos acreditam que essa era uma enfermidade colocada por Satanás em Paulo. Era o espinho na carne do qual Paulo não se livrava. E quem foi que pôs isso nele? Satanás. Alguns dizem que era problemas nos olhos, que Paulo teve sérios problemas de visão. Então, Satanás usa disso porque ele sabe que poucas coisas entristecem tanto o coração do que uma enfermidade. Não há enfermo pulando de alegria em lugar algum. Nada mais triste e mais sombrio do que um ambiente de hospital. Quando você começa a andar pelos corredores de um hospital, é triste. Os enfermos, não tem ninguém lá sorrindo, gargalhando. Você não entra no hospital e não fica escutando gente gargalhando. O que você escuta são gemidos. Gente sentindo dor, angústia, agonia. Por todos os lados. Pessoas abatidas, moribundas, entregues, com cara de choro, sem alegria alguma. Algumas profundamente marcadas por desesperança, porque já receberam o diagnóstico médico de uma doença terminal.
O inimigo sabe que se nos colocar nessa condição, ele terá mais chances de arrancar de nossos lábios a blasfêmia contra Deus. Aí eu pergunto, quantas pessoas que na primeira dor de dente já não estão reclamando de Deus? Quantos que diante de um diagnóstico de câncer não perdem a fé? Não abandonam o barco? Quantos que ao ser diagnosticado com um tumor no cérebro não blasfemam do seu Criador? Quantos que ao receberem a notícia de uma doença degenerativa não azedam o coração contra Deus e sua bondade, dizendo: Deus, por que eu? Se tu és bom, por que eu? Quantas pessoas não perdem a fé porque dizem: se Deus fosse bom, crianças não teriam câncer. E eu digo, se Deus fosse mau, todos nós teríamos câncer. Irmãos, devemos sempre lembrar que estamos tratando com as estratégias do diabo, e esta é uma delas. Pelo amor de Deus, eu peço a você, tenha paciência de aprender isso hoje à noite, de que essa é uma das estratégias do diabo: doença. Doença. Doença psicológica, doença física. Doença de toda sorte. Se ele não conseguir nos adoecer para nos entristecer, ele pode fazer isso com um dos nossos familiares. Quem é pai aqui sabe. Quem é pai aqui sabe que quando vê o filho doente, a gente começa a dizer para nós mesmos: antes fosse em mim do que nele. Quando o Miguel era criancinha e foi tomar umas injeções fortes, porque teve pneumonia, e ele ainda bebezinho, eu tinha que segurar ele para a enfermeira aplicar a injeção. E eu dizia: antes fosse em mim. Porque quando o diabo às vezes não nos desanima diretamente a nós, pode atacar um de nossos familiares, a esposa, o filho, a filha, o marido, o irmão, ou até mesmo nossos relacionamentos. Talvez o enfermo da sua casa não seja você. Talvez o enfermo da sua casa seja o seu casamento. Seja a sua vida profissional. Seja o seu relacionamento com seus filhos. O seu relacionamento com seus pais. Com seus irmãos. E isso torna o quê? O seu humor amargo. Entenda que o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: Satanás vai adoecer alguma área da sua vida para tornar você com um humor amargo, com um espírito amargo, rancoroso, cheio de amargura, reclamão, blasfemo. Vocês já perceberam como a gente fica mal? Perde até o apetite quando estamos brigados no casamento. Quem é casado aqui sabe. Até o maravilhoso cuscuz a gente perde a vontade de comer. Já percebeu como o nosso humor fica estranho, depressivo, quando algum familiar que a gente ama cai doente? Como ficamos para baixo quando os relacionamentos dentro da nossa própria casa estão doentes, enfermos de orgulho, relacionamentos cheios de palavrão, de mentiras, de ciúmes, de agressividades, de covardia. Se Satanás conseguir adoecer nossos relacionamentos, conseguir adoecer a gente na esfera psicológica, emocional, física, conseguir adoecer alguém próximo que amamos, ele sabe que atinge o nosso humor. E atingindo o nosso humor, ele tem mais chances de arrancar dos nossos lábios blasfêmias. O que é que ele queria de Jó? Que Jó blasfemasse. O que é que ele colocou em Jó? Doença. Pele por pele. E tudo que o homem tem, dará por sua vida. O que é um cristão? O que é um cristão? Um cristão é exatamente alguém que se dá conta de que está nessa batalha. Que ele tem um inimigo tentando o afastar de Deus a todo custo. A todo custo. Que esse inimigo fará de tudo para lhe arrancar blasfêmias, murmúrias contra Deus. Para que você reclame contra Deus. Para que você jogue pedra na cruz. Para que você abandone a fé, largue a cruz. Se ele não puder estragar a sua fé,
mexendo com seus filhos, mexendo com sua família, mexendo com o seu dinheiro, mexendo com as suas economias, ele vai tentar por doenças. Ele vai tentar por esse tipo de coisa. Então, meu amigo, quando você estiver sendo assolado por enfermidades e doenças, lembre dessa mensagem. Pode ser o inimigo de sua alma tentando fazer você pecar contra Deus, lutando para ver você blasfemar do seu Senhor. Então tenha cuidado. Tenha cuidado. Não descarte essa cilada do diabo contra a sua vida. Ele sabe como atingir você, como pegar você no seu ponto fraco. Sabe como lhe desanimar. Não permita que ele encontre em você o blasfemador que ele não encontrou em Jó. O murmurador que ele não encontrou em Jó. O ímpio que ele não encontrou em Jó. O falso adorador que ele não encontrou em Jó. Não deixe que ele encontre isso no seu coração. Então venha o que vier. Na saúde ou na doença. Adore. Terceiro e último lugar, meu terceiro e último ponto geral, é que o diabo, ele tem pressa em destruir nosso compromisso com Deus. O diabo tem pressa em destruir o nosso relacionamento com Deus. Eu quero chamar a atenção para dois verbos no versículo número 7 do capítulo 2 de Jó. Diz assim: então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos desde a planta do pé até o alto da cabeça. Veja estes dois verbos conjugados no pretérito perfeito. Ele saiu e feriu. Veja a rapidez com que Satanás sai da presença de Deus e já ataca Jó. Seu alvo é estragar o relacionamento de Jó com Deus o mais rápido possível. O mais ligeiro. O mais instantâneo. No capítulo 1, a gente viu como ele saiu da presença do Senhor e passou a executar seu plano contra os bens e os filhos de Jó. Mas aqui ele está executando os seus planos malignos contra o próprio Jó. É a sua última chance de desmoralizar Deus e arrebanhar a alma de Jó. Então ele sai da presença do Senhor e, sem intervalo, com o endereço certo, ele vai em Jó e o fere. Rápido assim. Isso tem muito a nos dizer, irmãos, sobre o quão interessado Satanás está em destruir o nosso relacionamento com Deus. Ouça, jovem, Satanás tem todo o interesse de destruir o seu relacionamento com Deus. Ouça, pai, Satanás tem todo o interesse de destruir o seu relacionamento com Deus. Ouça, mãe, Satanás tem todo o interesse de destruir o seu relacionamento com Deus. Para isso ele age com rapidez. Ele não descansa. Ele vem mais rápido que a velocidade da luz. O cristão genuíno de novo, portanto, nascido de novo, ele vive alerta, esperto dessa armadilha de Satanás contra ele. O cristão genuíno não vive a brincar com Deus e com o seu evangelho. Ele sabe que tem um inimigo feroz e rápido na execução de suas maldades. Logo, o cristão genuíno, ele vigia. O cristão vive acercado da consciência de que o tempo passa muito rápido para ele desperdiçar a sua vida sem levar em consideração que o diabo está à espreita. Enquanto há muitos brincando com a igreja, enquanto há muitos brincando com Deus, com Cristo, com a cruz de Cristo, o diabo permanece firme no intento de destruir cada um desses indivíduos o mais rápido possível. Satanás é um camaleão eterno. Uma hora ele usará os entretenimentos, os confortos, os bens, o dinheiro, o poder, a influência, para poder alcançar a sua alma. Em outros momentos, ele usará enfermidades, usará ataques,
usará toda a ferocidade dele contra a sua saúde psicológica, emocional, física, para lhe arrancar do caminho do céu. Em Lucas capítulo 8, versículo 11 e 12, Jesus disse: este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviam. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que crendo sejam salvos. Vocês lembram da primeira parte da parábola? Jesus disse: o semeador saiu a semear. E a primeira parte caiu à beira do caminho. Agora, crie um cenário mental, neste instante. Imagine o semeador saindo a semear, jogando semente, e uma ave sobrevoando a sua cabeça atentamente, esperando uma semente cair no solo. Assim que ela cai, rapidamente, a ave rouba a semente daquele solo. Assim é o inimigo de nossas almas. Ele tem pressa para nos roubar a palavra de Deus semeada em nosso coração. Ele fará isso por meio da dúvida. Ele usará professores ateus. Ele usará amigos incrédulos. Ele usará prazeres imorais. Ele usará relacionamentos doentios. Ele fará de tudo para nos roubar a palavra de Deus. Ele usará a distração, que hoje é campeã no quesito defeito. Ele usará a falta de zelo. E é isso que eu quero destacar aqui para vocês. A rapidez com que o inimigo quer nos arrancar da presença de Deus. Não podemos relaxar nisso, irmãos. Não podemos descansar nesse ponto. Ele tentou arrancar Jó da presença de Deus o mais rápido possível, sem demora. Ele saiu, feriu. Por isso que Paulo tem urgência em nos escrever o seguinte. Abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo número 6. Olha a urgência do santo apóstolo de Deus ao nos escrever isso. Efésios, capítulo número 6. Versículos número 10 a 13. Texto conhecidíssimo, mas muito esquecido da nossa parte. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau, no dia da enfermidade, no dia da doença, no dia do problema. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Essa é a proposta do santo apóstolo. A urgência com que ele nos chama a estar preparados, alertas, vigilantes, e depois de vencer todas as batalhas, depois de vencer o diagnóstico, depois de vencer os problemas da família, depois de vencer as lutas com as quais você tem lutado existencialmente durante anos, Paulo diz: permaneça inabalável. Ou seja, não retire a armadura. Mantenha-se de pé, mantenha-se firme. Numa guerra, nenhum soldado pode dormir, exceto em dias de muita tranquilidade. Mas nenhum soldado pode dormir. Se vacilar, um cochilo é o suficiente para colocar tudo a perder. Um cochilo. Estejamos alertas, sejamos sóbrios e vigilantes, disse Pedro, que o nosso inimigo está ao nosso derredor, rugindo como um leão feroz, procurando alguém para devorar. E esse alguém é eu e você. Sou eu e você. Então não queira sair dessa guerra como um soldado envergonhado, covarde, que não lutou até o fim, até a última gota de sangue. Muitos são os que sairão assim. Não seja um deles. Permaneça firme junto com os milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de santos que cantaram o hino 398, quando o hino diz: embora me assalte
o cruel Satanás, e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, que apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. E encerro essa mensagem lendo com vocês Tiago capítulo 4, versículo de número 7. Portanto, sujeitem-se a Deus, submeta seu coração a Deus, submeta sua alma a Deus, derrame sua alma aos pés de Cristo, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Na saúde ou na doença, adore. Oremos. Ó Deus de toda graça e de toda glória, bendito seja o teu nome. Bendito seja, ó Deus, o Senhor, por tua palavra. Dai-nos graça, Senhor, para te adorar nos dias maus. Dai-nos ânimo, vigor, vitalidade espiritual, para que possamos, Senhor Deus, nos dias de lutas contra o nosso próprio coração, de lutas contra doenças e enfermidades que não apenas nos abalam, mas abalam amigos, irmãos, outras pessoas que nós amamos e queremos muito bem, tende a querer mexer, a querer, ó Deus, atrapalhar o nosso humor e assim nos levar a blasfemar de Ti. Ajuda-nos a sermos firmes nesse dia, a sermos os soldados que não tira a armadura, o soldado que não relaxa, que não está brincando de ser crente, que não está brincando de ser servo de Deus, serva de Deus, que não está brincando de te amar, que não está brincando, ó Deus, de te adorar. Ajuda-nos a sermos verdadeiramente cristãos em um tempo tão difícil como este, em um tempo em que somos por todos os lados atacados, em que a nossa fé é atacada, em que a palavra, a tua palavra é atacada, Senhor, em que a tua santidade é atacada, em que o temor do teu nome, Senhor Deus, é atacado. Nos ajuda, Senhor, a permanecermos firmes e inabaláveis. Firmes e inabaláveis em Ti, no Senhor, alicerçados no Senhor, para que venha o que vier, para que venha a tempestade que vier, que venha a batalha que vier, a gente vença em oração diante da Tua face. A gente vença, ó Deus, pela grandeza e majestade do Teu poder. Em nome de Jesus nós Te agradecemos, todos nós digamos amém.